Muito bem, Atahualpa Blanchet, se não for esse o nome correto, a pronúncia, você me corrija. Bem-vindo ao Roteirices. Essa aqui é a primeira transmissão ao vivo do Roteirices, então pode ser que aconteçam alguns erros aqui, equívocos, o pessoal vai me perdoar. Mas bem-vindo ao Roteirices, a gente se conhece já há algum tempo, não nos conhecemos pessoalmente, né, por telefone, mensagens. É, Você já escreveu alguns artigos aí para lugares em que eu estava trabalhando, e aí a gente vem trocando ideias. Então, bem-vindo ao Roteirices. E antes de a gente começar a falar sobre inteligência artificial e o mundo do trabalho, futuro do trabalho, que é o tema que você estuda mais especificamente, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. bom, primeiro te agradecer, Carlos, agradecer a todo mundo que vai assistir, o que já está assistindo, né, esse episódio aqui dos roteiristas. Né, para mim é um prazer poder participar, conversar contigo, te agradecer também pelas oportunidades, como você mencionou agora, que tive de poder contribuir com esses debates em alguns espaços estratégicos, né, como é o caso do BRICS, como é o caso do G20, que a gente vai falar aqui. Tá? Eu sou um pesquisador, tá? Se pudesse me apresentar assim, com relação à atividade que venho desenvolvendo, né, e da forma como venho me colocando perante o mundo, né, eu me considero um pesquisador, uma pessoa interessada justamente em buscar conhecimento e, através, tá, do estudo, através da troca, através da produção de conhecimento, buscar incidir, tá, justamente no sentido de que a gente possa colocar em agenda determinados temas, que a gente possa debater, né, sobretudo, como você mencionou agora, né, os impactos, né, dos sistemas algorítmicos de inteligência artificial, das novas tecnologias, nos mais diversos aspectos, tá, nos mais diversos temas e dimensões, tá, seja sociais, tá, seja no âmbito internacional, macroeconômico e político, mas, sobretudo, buscar conhecimento, buscar essa interação, essa conversa. Então, eu estou vinculado hoje a alguns lugares onde nós fazemos esse trabalho de pesquisa, né, dentre os quais o Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA, USP, né, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Nós temos ali uma cátedra, que é a Cátedra Oscar Sala, que é voltada especificamente para estudar os impactos, né, da inteligência artificial na sociedade. Né? Também temos ali, nesse Instituto de Estudos Avançados, a participação no Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora, que é um outro espaço também que congrega mais de 100 pesquisadoras e pesquisadores, né? E no âmbito da PUC de São Paulo também participo, Carlos, de um espaço, tá? Que é o Grupo de Pesquisa Transformação Digital e Sociedade, que é vinculado a um programa de pós-graduação em tecnologias da inteligência e design digital, ali na PUC de São Paulo, e tem outras participações em outros espaços, né? Ou seja, essa participação no BRICS, no G20, trabalhei durante anos também vinculado ao Mercosul, onde nós também aprovamos uma declaração sobre princípios de direitos humanos aplicados à inteligência artificial. No parlamento do Mercosul também fiquei durante alguns anos desenvolvendo uma função de secretário numa comissão permanente de políticas de trabalho, emprego, economia social e seguridade social. Na Unesco também já participei também como consultor para temas relacionados à inteligência artificial para o escritório da América Latina e Caribe, então, e OIT. Então, assim, a gente tenta diversificar esses espaços de atuação e buscar constituir esses vínculos entre o que a gente trabalha no âmbito acadêmico com a formulação, aplicação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, basicamente, é essa apresentação. Moro no Uruguai, sou filho de uruguaios, vivi muitos anos em Brasília, algumas outras cidades do Brasil, já andei também pela Espanha, assim como o está agora em outro país também. Né? A gente tenta, né, buscar essa participação, conhecer diferentes realidades, tá? Eu acho que isso contribui bastante para aquilo que nós somos e a gente acaba trazendo isso também quando a gente escreve um texto, quando a gente escreve um livro, né, quando a gente dialoga, como agora aqui nesse momento. Muito bem. Um longo currículo aí para a gente explorar bastante aqui. Então, eu vou começar pedindo para você. Eu sempre gosto de ir pelo começo, começar pelo começo. Então, o tema ele é amplo, ele é complexo e tem muita confusão. As pessoas têm às vezes dificuldade para entender por razões óbvias. Eu vou pedir para você dar brevemente uma explicação sobre o que é a inteligência artificial. Muita gente acha que é um ente aí que está operando, fazendo as coisas e tal. O que é a inteligência artificial
e um segundo momento que é a inteligência artificial generativa. Não sei se exatamente seria um segundo momento da inteligência artificial, mas para as pessoas terem uma ideia mais geral sobre o que a gente vai falar a partir de agora. Olha, sabe que às vezes essas perguntas que parecem ser perguntas simples, né, são complexas de se responder, né, Carlos? Sabe que Sim. eu estava comentando agora que eu moro no Uruguai e há mais ou menos uns 2 anos eu participei de uma atividade, um lançamento de uma jornada dos povos, e aí o evento aconteceu num rancho onde fica próximo à casa do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Tá? Depois falaremos da sua relação com ele. Ah, legal. Pois é. Eu estava nessa atividade e quase sempre os encontros muito breves, assim, tirar uma foto, como muito, levar alguém. Né? A gente sempre teve um pouco essa função de articulação aqui no Uruguai. Mas nessa ocasião eu consegui conversar com ele, brilhou uma cadeira do lado do Pepe. E eu justamente tinha acabado de sair de uma reunião, eu estava lá, mas estava online numa reunião para definir uma declaração no âmbito do Mercosul sobre IA. E sentei e comentei, falei, olha o que era, eu estava aqui, mas ao mesmo tempo estava em outra reunião, né, debatendo tema de inteligência artificial e tal, e aí ele pegou e fez assim, esse negócio da inteligência artificial, isso vai gerar um impacto tremendo em todas as áreas, tá, no âmbito do trabalho, tá, na questão relacionada à geopolítica, à defesa, tal, né? Eu digo, pois é, o que a gente está debatendo agora, justamente pensar na perspectiva de direitos com relação a esses impactos, né? E aí ele me perguntou, cara, se fosse que eu lembrei, né? Perguntou, tá, mas como é que a máquina aprende? Ou seja, né, como é que se dá esse processo, né, de construção de um sistema, né, computacional que nós chamamos de sistemas algorítmicos, né? Ou seja, a palavra algoritmo que passou a ser incorporada no nosso vocabulário do cotidiano, que até poucos anos, pouco tempo atrás, ninguém sabia o que queria dizer, o que era um algoritmo, né? E hoje as pessoas no âmbito assim da conversa, né, no âmbito social, elas às vezes se assustam quando vê o celular apresentar uma propaganda, um feed de alguma coisa que ela comentou com outra pessoa, ou que ela pesquisou, né, no Google, ou que comentou, sei lá, mesmo num áudio de WhatsApp ou por meio de alguma outra plataforma, né? E a pessoa acaba dizendo, aqui o algoritmo já me detectou, né? Quando a gente conversa no âmbito da integridade da informação. Mas, enfim, voltando para a pergunta, então, o Pepe Mujica perguntou isso, eu digo, puxa, como é que eu vou responder? Aproveitando esse momento aqui, em pouco tempo, como é que se dá esse processo? Né? O que é inteligência artificial? Como se dá o processo, né, de inserção de dados nesses sistemas? Como é que se dá a inter-relação, a interlocução desses dados que são contidos numa base, que tem que ser uma base gigantesca de informações, tá? Concatenadas por meio de padrões estatísticos, que são definidos por um caminho, justamente, que é o que nós chamamos do algoritmo, né? Ou seja, é o caminho que se dá da inter-relação de dados por meio de um processo estatístico, puramente estatístico. Tá? E como é que se dá a alimentação desses dados e o processo do chamado aprendizado de máquina, ou machine learning. Tá? E eu tenho falado muito sobre esse tema relacionado à questão da cadeia produtiva de IA, tá? Porque, ao fim e ao cabo, nós chamamos de inteligência artificial, tá? Que isso é um tema, esse termo inteligência artificial, Carlos, ele foi, em certa medida, colocado a público no ano de 1956. Tá? Ou seja, antes até, tá, dos debates, tá, mais, em certa medida, contemporâneos, tá, de como é que se dá, era justamente a ideia de conseguir criar um sistema que imitasse, né, o funcionamento de um cérebro humano e que pudesse, por meio disso, também apresentar resultados de criação semelhantes. Tá? E aí nós vamos entrar na questão da diferença entre a inteligência artificial, que é um termo que pegou, ou seja, uma palavra e uma terminologia que acabou todo mundo usando, mas se a gente fosse pensar de forma mais técnica, né, são sistemas computacionais, né, algorítmicos. Tá? O termo inteligência artificial é um termo que pegou, né, justamente pelo resultado decorrente da utilização desses sistemas. E a inteligência artificial puramente dita, né, diferenciando do conceito da generativa,
é um sistema que consegue concatenar por meio da coleta de dados, consegue, por meio do armazenamento de dados, realizar uma classificação deles. Ou seja, a gente consegue criar um sistema, por exemplo, com imagens, com linguagem, com texto, ou outros tipos de formatos linguísticos, tá? E ele tem a capacidade, né, de concatenar isso e de te trazer de forma sistematizada a categorização, né, e o catálogo de dados por meio de determinadas características. Tá? Então, basicamente, isso é a inteligência artificial, essa capacidade Vamos de usar armazenamento de dados, um de exemplo, poder Alba. Por exemplo, identificar. oi, está me ouvindo? Está um Sim, pouquinho de estou te atraso. ouvindo, sim. Estou te ouvindo. Então, vamos usar só um exemplo Estou te ouvindo. Os aqui primeiros... do treino. Acho que está com um delay aqui na nossa conversa. Está com delay? Tá. Tá, vamos só usar um exemplo agora? aqui em relação a esse modelo de aprendizado da inteligência artificial, como é que ela é treinada. O exemplo do gatinho, né, que é famoso. Então, você coloca num sistema milhões e milhões de fotos de gatinho até que a máquina, ao receber uma imagem ou um vídeo, ela vai entender que aquilo é um gato. Então, tem milhões de tipos de gatos ali, e aí ela será capaz de, assim que aparecer uma imagem de um gato, ela vai conseguir identificar, e isso vale para todos os objetos que eventualmente apareçam ali. Faz sentido isso? Faz sentido. E esse é um trabalho árduo, é um trabalho humano, demasiado humano, tá? Porque isso é chamado treinamento dos sistemas algorítmicos. Tá? Primeiro que a gente tem que ter dados para poder fazer a alimentação. Saiu, inclusive, agora há pouco, um livro publicado pelo Instituto de Internet da Universidade de Oxford, que se chama Feeding the Machine, ou seja, alimentando a máquina, explicando como é que se dá esse processo e também por que nós devemos falar sobre ele. Tá? Porque, ao fim e ao cabo, é um trabalho realizado por pessoas. É um trabalho, Carlos, altamente precarizado. Tem pessoas recebendo $1 a $5 por dia para ficar o tempo todo alimentando os sistemas com dados O para que ele possa identificar. capitalismo nunca nos decepciona, tá, Val? Trabalham para as big techs, né? E são pessoas precarizadas, principalmente em países do sul global. Quer dizer, no Brasil já temos pessoas trabalhando nessas condições. Na África já foram identificados também inúmeros casos, né, de pessoas, inclusive, que estão padecendo de problemas de saúde mental. E aí, porque não é só uma questão de identificar um gato, é uma questão de identificar uma imagem violenta. Que, por exemplo, para que você não veja uma imagem no Instagram, por exemplo, que aparece ali com uma borrada, né? Dizendo, essa imagem aqui tem conteúdo violento. Você tem certeza que quer ver essa imagem? Não sei se você já viu isso. Os usuários, né, de Instagram geralmente já viram em algum momento alguma publicação assim. Para que o algoritmo da rede social identifique aquela imagem como violenta, alguma pessoa teve que alimentar o sistema com inúmeras centenas, milhares de imagens violentas para que o sistema identifique aquilo como uma imagem violenta. E isso vale para imagem de guerra, para pedofilia, qualquer tipo de maltrato de animais. Exatamente. Vale para todos esses. Isso é feito por pessoas. Imagina alguém o dia inteiro assistindo a vídeos e fotos desse tipo. Exatamente. Por isso que agora, há uma semana, participei de uma audiência pública no âmbito do Senado Federal do Brasil para debater o novo Estatuto do Trabalho, e nós estávamos falando sobre os impactos da IA no mundo do trabalho. Eu fiz questão de trazer isso como um tema fundamental, né, chamada cadeia produtiva da inteligência artificial. Né? Mas com relação à questão da inteligência artificial generativa, que você perguntou, tá? Para não ficar devendo aqui essa resposta, a grande diferença é que, além de fazer todo esse trabalho de recoleção de dados, né, de categorização, de concatenar os dados, ele ainda te apresenta um resultado por base do chamado prompt, ou seja, você pede alguma coisa para o oráculo, para o sistema de IA, ele consegue, né, por meio da linguagem e também da semiótica, tá, identificar aquilo, que são os chamados grandes modelos de linguagem, por exemplo, como é o caso do ChatGPT, né, do DeepSeek,
dentre outros sistemas aí que nós temos já contato diariamente, né? E ele te apresenta um resultado, ou seja, ele tem uma possibilidade de criação de conteúdo. Então, a grande diferença é a questão de gerar, por isso generativo, né? De gerar conteúdo que pode ser ou não inédito. Então, essa que é a questão. Tá? O debate que se dá no âmbito acadêmico. Tá? Eu tive uma oportunidade de participar, Carlos, de um debate sobre negociação coletiva dos algoritmos, né? Como é que os movimentos dos trabalhadores, movimento sindical, está colocando isso, né, nas mesas de negociação. Eu participei de uma mesa, ano passado, com um negociador do Sindicato dos Roteiristas de Hollywood, que é o Duncan Crabtree E é uma Island. grande disputa aí, né? Os artistas, os roteiristas estão enlouquecidos e os próprios estúdios começam também a ser obrigados a questionar a forma como está sendo usado. Exatamente, Carlos. Eles fizeram uma greve que durou 5 meses, 5, 6 meses, e os roteiristas foram os primeiros, né, a identificar o uso do chat GPT para escrever roteiros, tá? E logo depois os atores também perceberam que a IA já tem uma série de sistemas que conseguem imitar o timbre de voz de uma pessoa conhecida, tá? E também a imagem deles para poder reproduzir vídeos, tá? Então os chamados dublês digitais, ou seja, hoje em dia até uma pessoa que já não está mais entre nós pode ter a sua imagem, a sua voz reproduzida por um sistema de IA. E a gente vê, por exemplo, nas propagandas, na televisão hoje em dia, quase não tem mais bebê humano participando de propaganda, cara. Agora, o bebê é um bebê de IA, que a gente pode fazer o bebê, digamos, seguir a instrução do roteiro, né? Porque um bebê, muitas vezes, não... Tem até aquela série que passa, acho que é Netflix, a Black Mirror, que tem um episódio, numa das temporadas anteriores, que são os artistas que eles já não atuam, eles assinam um contrato e a inteligência artificial faz tudo, usando a voz, e aí tem um caso que um estúdio usa indevidamente ou sem autorização a imagem de uma atriz, e isso cria toda uma situação, recomendo que as pessoas assistam, que é muito interessante. Essa série já tem alguns anos, quer dizer, ela seria distópica, mas não é, porque ela está antecipando uma realidade, e o próprio criador da série, roteirista e diretor de vários episódios, ele falou: tudo que existe nessa série, desde o primeiro episódio da primeira temporada, são tecnologias já disponíveis. Eu não estou inventando nada, estou só avançando um pouquinho no tempo em relação ao que essas tecnologias são capazes de entregar. Exatamente, né? E aí quando a gente faz essas leituras, essas prospecções de macro tendências, né, no âmbito dos impactos desses sistemas, a gente se baseia, né, sobretudo, né, nas tecnologias já disponíveis, né? E por esse motivo é que quando a gente vai trabalhar, por exemplo, na pesquisa sobre esses sistemas, a gente tenta procurar esses exemplos, tá? Ou seja, eu sempre digo, né, que a tecnologia aeroespacial, a tecnologia de defesa e a tecnologia implementada para esportes de alto rendimento são sempre faróis, né? Ou seja, lugares que apontam determinadas tendências para as quais nós podemos, em certa medida, identificar. E no caso da indústria cinematográfica também, a questão dos efeitos E especiais. como é que foi essa conversa aí que você acompanhou? Eu fiquei curioso, Foi como é que bem... os sindicatos, as pessoas estão lidando nesse debate com a empresa, que para algumas empresas é ótimo que tem inteligência artificial, porque vai reduzir o custo, vai diminuir o número de trabalhadores que não ficam doentes, não ficam reclamando, não fazem greve e tal. E aí eu vou só citar um número aqui que eu retirei de alguns dos artigos que você me passou aqui para eu ler antes da gente conversar, que é segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, mais de 600 milhões de empregos no mundo, cerca de um quarto dos empregos estão potencialmente expostos aos efeitos da inteligência artificial generativa. E num outro artigo você menciona que mais de 77% das empresas já utilizam alguma forma de inteligência artificial. Então aí eu volto à pergunta: qual é o impacto disso na vida das pessoas e como é que sindicatos estão lidando com isso, considerando, vou botar mais uma pimenta aqui na conversa, sindicatos que historicamente vêm sendo sabotados, as pessoas não acreditam mais em negociação, não querem contribuir, estão perdendo
espaço de representatividade aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, por exemplo, a Amazon, ela chegou, isso aí não sou eu que estou dizendo, são reportagens do New York Times e outras empresas, chegou a contratar empresas de detetive particular e infiltrar gente nos seus centros de distribuição que estavam querendo criar sindicato, porque não é todo lugar que tem sindicalização, e houve casos em que os sindicatos, os trabalhadores votaram contra a ideia de ter um sindicato, de se sindicalizarem, porque a empresa ameaça, oferece um benefício, cria uma propaganda de que a vida com o sindicato vai ser pior para eles. Então, é um tema hiper complexo. Sim. Bom, isso aí você já deu o panorama, né? Isso é uma tese de doutorado para você. Então, inclusive, um dos temas que me interessa muito em pesquisar, depois eu vou entrar mais detalhadamente, num dos exemplos, né, de mobilização dos trabalhadores, sobre os atletas de alto rendimento, tá? Inclusive aí nos Estados Unidos, né, os jogadores de basquete da NBA, eles conseguiram justamente se mobilizar e criar uma cláusula para não permitir que os dados coletados para serem utilizados por sistemas de inteligência artificial de avaliação de desempenho sejam utilizados para negociação salarial. Em outras empresas, não se permite usar os dados para sanções disciplinares ou para motivar demissões. Tá? Agora, esses temas, tá, como as conquistas alcançadas pelo Sindicato dos Roteiristas de Hollywood, que conseguiram garantir a participação e supervisão humana, né, na construção dos roteiros, por exemplo, não estão negando a tecnologia. Ou seja, vai se utilizar o ChatGPT ou outro sistema. Não tem como barrar isso aí. Isso é uma coisa que, ok. A questão é o conceito que eu venho tratando de falar para todo mundo que eu posso, que é o conceito da pós-automação. A gente sabe que haverá uma série de processos que vão automatizar tanto a questão da produção intelectual como trabalhos realizados mecanicamente. Tá? Isso aí a gente sabe que vai acontecer, tá? E que vai gerar um impacto enorme, que já está gerando um impacto, né, tremendo em diversos setores econômicos, né? Inclusive um dos artigos que te comentei que saiu agora há pouco, eu faço um estudo de como é que está se entrando na questão de um outro grau de evolução dos sistemas de inteligência artificial para além do que havíamos mencionado, né, da inteligência artificial e da generativa, né, que são os chamados agentes de inteligência artificial, que são sistemas que têm uma autonomia ainda maior para poder tomar decisões, e a grande diferença da IA agêntica, né, dos agentes da inteligência artificial, além da autonomia, é a questão do autoaprendizado, né, e a questão dos atuadores, que seria o quê? A possibilidade que ele tem de poder redefinir, fazer correções de rota na sua atuação, seja por meio, você tem, por exemplo, um agente de IA que é Humanos. Tá? Humanos, ele pode ser, a gente brinca que é como se fosse a Barbie, que tem a Barbie arquiteta, a Barbie advogada, a Barbie engenheira. A gente pega para Humanos, você agora é um advogado criminalista, você está trabalhando para o meu escritório, e você tem tal tarefa, e ele se encarrega de tudo, ele vai operar o computador, ele vai fazer pesquisa de jurisprudência na internet, ele vai poder atender ou responder um e-mail do cliente, ele vai poder peticionar, quer dizer, fazer um recurso, etc. Isso já está sendo implementado. Tá? Uma coisa que eu estou aqui criando, né? No âmbito do Poder Judiciário, vem se utilizando sistemas de inteligência artificial para reduzir a fila de processos, né? Das varas e das turmas, né? Dos tribunais, né? De forma a cada um está criando agora o seu sistema. Então, o impacto ele é tremendo, é um impacto ainda maior do que esse previsto, né? Porque a gente está falando do impacto da inteligência artificial generativa, né? Nesses estudos da Organização Internacional do Trabalho. Né? Inclusive, eu aponto o quão pouco vem se falando sobre os impactos da inteligência artificial, dos agentes da inteligência artificial, e de um outro conceito que é a inteligência artificial agêntica, que é justamente a interconexão entre sistemas de inteligência artificial generativa com agentes de IA e a chamada inteligência artificial acoplada, que se vincula à questão da internet das coisas, né? Que cada vez mais, agora, a partir do ano que vem, vai ser a grande tendência da inteligência artificial, que é como é que ela se acopla para além da Alexa, né, que as pessoas têm em casa, Sim. Ou seja, os outros objetos com os quais nós interagimos, que vão, em certa medida, ter, né, acoplado a ela sistemas
de inteligência artificial. Então, isso aí vai gerar um impacto no âmbito do mundo do trabalho, na indústria, no âmbito da agricultura, né, da produção agrícola, tá, nos serviços, que é tremendo. Então, a gente vai ter que, aos poucos, ir redimensionando essas prospecções com base no avanço e na implementação, na velocidade de implementação dessas ferramentas tecnológicas. Tá? Agora, a segunda parte da pergunta que você fez, sobre como os trabalhadores estão se mobilizando com base a isso, eu diria que, primeiro, antes de mais nada, esses impactos dos sistemas de inteligência artificial no mundo do trabalho, eles têm 3 grandes macro tendências. Tá? Primeiro, justamente esse que a gente está falando agora, tá? O displacement, tá? Ou seja, a questão do deslocamento de mão de obra humana, tá? Que é provocado pelo processo de automação. Então, assim, a OIT, agora a América Latina, ano passado também, emitiu um relatório que aponta que entre 28% e 36% dos empregos na América Latina estariam também sujeitos a serem impactados pela inteligência artificial. No caso do Brasil, também o relatório aponta que em torno de 37 milhões de empregos. 37 milhões de empregos. Quando a gente faz o recorte de gênero, por exemplo, o recorte de outros, como étnico-raciais, etc., então aí o índice é ainda mais assustador, né? Mas então, esses 37 milhões, Otávio, só um cortezinho aqui para explicar, são empregos que deixarão de existir, já haveria uma substituição automática pela máquina e ou não serão mais criadas essas vagas. Ou seja, pode haver um processo de supressão dessas vagas, de não existirem mais essas vagas de trabalho, mas também podem provocar impactos na forma como aquela pessoa trabalha. Que aí a gente entra na segunda macro tendência, né? Primeiro o displacement, a segunda macro tendência é a interação humano-algoritmo, ou seja, o processo de requalificação, o processo da pós-automação, que nós vamos utilizar sistemas. Antes uma pessoa escrevia um artigo por semana, agora ela pode escrever 3, aumento de produtividade em função do uso dessas ferramentas. Tá? A gente sabe que isso é possível. A questão é como é que se distribui esse aumento de produtividade. Ou seja, até porque ela não está ganhando 3 vezes mais para escrever 3 artigos. Pelo contrário, está trabalhando numa lógica de hiperconectividade, com casos cada vez maiores, com cada vez mais pessoas com burnout, com ansiedade, com depressão, tá? Ou seja, a questão do direito à desconexão, né, que está começando a entrar no debate, mas na prática, e a questão da possibilidade de utilizar direito à desconexão. Gostei dessa. A desconexão é um direito que foi reconhecido, inclusive, na Espanha, já, e que nós temos que começar a debater sobre esse tema, que não é só um direito trabalhista, é um direito social. É uma coisa que se relaciona, por exemplo, com as crianças não utilizarem o celular na escola, você não ter obrigatoriedade de ter que responder instantaneamente uma mensagem de quem quer que seja, tá? Respeitar a jornada, respeitar a jornada de trabalho. Saiu uma pesquisa agora da UGT da Espanha, de uma central sindical, indicando que 40% dos trabalhadores já olham o e-mail entre 6 e 7 da manhã, para ver se chegou alguma demanda, alguma coisa, ou antes da jornada, ou à noite. Enfim. É a última coisa que fazem antes de dormir, a primeira quando acordam. Exatamente. E aí o índice também de pessoas que têm recebido demandas fora do horário de trabalho, à noite, etc., também aumentou tremendamente, sobretudo com o uso do WhatsApp. Tá? Então, quer dizer, essa questão do aumento, né, da interação humano-algoritmo, e aí tem uma outra coisa também, que é o impacto, que esse sim uma grande oportunidade para o movimento sindical se colocar como um ator relevante para garantir os direitos dos trabalhadores, né, desde que tenham consciência disso, que aí é uma questão cultural, é uma questão narrativa, uma disputa, né, Carlos, que a gente está perdendo de goleada, né, é a questão dos sistemas de gestão algorítmica, ou seja, vinculados ao que a gente chama de subordinação algorítmica, que é o quê? É um sistema de inteligência artificial que está ditando as regras do jogo de como é que se desenvolve o trabalho. Distribuição de tarefas, monitoramento dos trabalhadores, avaliação de desempenho, para saber se eles estão, como é que eles estão desenvolvendo o seu trabalho, a questão do controle
e também a questão da tomada de decisões. A gente viu agora, faz 2 semanas ou 3, o Banco Itaú, não sei se você viu essa notícia aí nos Estados Unidos, demitiu 1.000 trabalhadores, mil pessoas, sim, demissão coletiva. E aí qual foi a justificativa alegada pela empresa? Eles utilizaram um sistema de monitoramento de cliques para os trabalhadores do banco que estão em teletrabalho, para ver se eles estavam no computador ou não, e aí o sistema, que eles não dizem qual é, tampouco os trabalhadores sabiam que estavam sendo monitorados com base nessa variável, tá? Eles identificaram 1.000, falaram, nossa, aqui não estão seguindo as diretrizes de confiança da empresa, estão, entre parênteses, ou entre aspas, tá? Entre aspas, estão burlando, tá? O teletrabalho, e 1.000 demissões. Então, Nossa, as pessoas não assistindo sabiam Black que estavam Mirror na sendo Netflix monitoradas, em vez de não trabalhar, sabiam que né? havia. Provavelmente. Então, assim, tem outras formas de monitorar. Tem monitoramento de referenciamento para o crachá, para saber se o cara está sentado ou não, né, frente ao computador, se ele está conversando com o colega da sala ao lado. Tem um sistema que é um sensor colocado embaixo da mesa para ver qual é a proximidade que a pessoa fica sentada do computador. Tá? Uma vez estava dando aula para um curso da OIT e comentei, estava falando sobre esse tema, né? E aí um aluno chileno, que trabalha no banco, disse, olha, eu faz uma semana recebi um e-mail circular, um e-mail institucional, informando que nós estávamos sendo monitorados. Os nossos e-mails institucionais estão sendo monitorados por análise de metadados. E aí eu falei assim para ele, digo, bom, pelo menos você sabe, você ficou sabendo que está sendo monitorado, porque muitas vezes os trabalhadores sequer sabem que estão sendo monitorados, com quais critérios estão sendo utilizados os seus dados, para onde são encaminhados os seus dados, que são coletados por meio desses sistemas de vigilância, e de que forma vêm sendo utilizados para tomada de decisão, inclusive com relação à questão de demissões, sejam elas individuais ou coletivas. A União Europeia, por exemplo, proibiu agora no seu AI Act, que haja demissões provenientes justamente de tomadas de decisões automáticas de sistemas de inteligência artificial. Mas pode ser que o CEO da empresa, ou o chefe do RH, ou quem quer que seja, receba já um relatório consubstanciado com os dados, com ranqueamento. Com relação a essa questão da sindicalização, cara, tem um sistema que a gente identificou numa pesquisa que fizemos no IEA da USP, que chama Predictive Hiring, que ele tem a capacidade de pegar os dados, coletar os dados dos candidatos para uma determinada vaga de emprego nas redes sociais e fazer uma tabulação para verificar qual seria a probabilidade de sindicalização daquela pessoa. Ou seja, se aquela pessoa segue determinadas páginas, né, dependendo do comportamento, né, dos nodos, né, da participação dela, né, no Twitter, no Facebook, no Instagram, quer dizer, aí já consegue definir um perfil daquela pessoa e diz, não, esse aqui não, porque esse aqui vai querer se sindicalizar ou vai querer criar um sindicato, ou seja, mesmo antes de recrutar o trabalhador... Antecipando o futuro, o cara nem sabe que um dia vai se interessar em ser sindicalista. Imagina o presidente Lula, se essa tecnologia existisse, ele no início não queria saber de sindicato, nada, trabalhava lá, isso relatos dele mesmo, não queria saber de política, e depois ele foi politizado no trabalho, né? Imagina um sistema desse, bom, esse cara aqui tem um irmão aqui que é sindicalista que certamente vai trazê-lo para cá e esse cara vai ser um problema. Talvez não tivéssemos o Lula, né? E talvez o sistema teria reconhecido essa característica do Lula antes que ele mesmo, né? Porque não, exatamente, é isso. Então, e aí ia criar uma operação para que ele jamais se interessasse em entrar para o sindicato, vamos criar uma outra coisa aqui, e você cria condições no ambiente de trabalho para que a pessoa não tenha seu interesse despertado para aquela determinada atuação. Exatamente, aí a gente entra quase no Minority Report também, né? Se a gente for fazer que é de tentar antever, né, qual é o caminho, e isso já está sendo usado, inclusive, no âmbito da criminologia, né? Não, mas isso que é existe, essa questão né? que está em debate. Essas plataformas, né? Elas criam desejo, né? Eu nem sabia que eu precisava de uma coisa, e de fato, provavelmente não preciso, mas ela cria
essa vontade de eu consumir. No fundo, tudo é para isso, né? Agora a televisão, não sei como é que está no Brasil, mas aqui a Amazon, você tem aquela Fire TV, né, que é o Amazon Prime, alguns programas, obrigatoriamente, mesmo pagando, você precisa assistir os comerciais no meio de algumas séries, mesmo pagando. Então é aquilo, né? Você cria uma assinatura, que agora tudo é assinatura, igual a classe econômica, né? Agora a classe econômica, agora tem a Econômica Plus. Você vai, na classe econômica, você vai pagando mais para ter mais alguns centímetros de espaço em relação ao assento da frente. E aí, algumas coisas aqui você tem que obrigatoriamente assistir, mesmo pagando, e lá você tem, aparece na tela, compre essa camisa que a pessoa está usando, compre esse produto, e aí você clica e ela já vai direto no seu celular para o site da Amazon, na sua conta, e aparece lá já para você comprar. Então, no fundo, é só como é que a gente vai ganhar mais dinheiro. Acaba que é uma sofisticação, né, a instrumentalização da tecnologia para a sofisticação dessas dinâmicas da relação de consumo. E quando a gente estava falando do trabalho agora antes, é a questão da relação capital-trabalho. Ou seja, a lógica por trás é a mesma, o que faz é que há uma tecnologia mais avançada que é instrumentalizada para poder aumentar a eficácia dessa prática. Tá? Os algoritmos de recomendação, né, eles são um instrumento importante dentro dessa lógica. Né? Tanto uma TV, como você comentou agora, como é o caso do uso das nossas redes sociais. Tá? Tem uma experiência que eu tive, que eu queria destacar aqui, Carlos, que foi a seguinte: eu participei de um projeto da Unesco ano passado, e num dado momento me pediram para que coordenasse um processo de consulta a especialistas daqui da nossa região sobre um documento que vai ser elaborado pela Unesco sobre a ética na neurotecnologia. Ou seja, de que forma vem se utilizando a tecnologia digital, né, das mais variadas, né, com finalidades também múltiplas, mas como vem sendo utilizadas essas tecnologias de forma ética ou os riscos também de Temos aí utilização. o Elon Musk com a Neuralink, né, que é uma E das empresas dele. justamente, a Neuralink é um exemplo, né, justamente desse tipo de implementação tecnológica. Há outros também em curso, tá? E que vêm sendo debatidos. Inclusive, teve um caso já de uma condenação de uma empresa no Chile, que é o único país da região que tem uma legislação sobre o tema ainda, né, e que os dados mentais, os dados de uma pessoa não foram devidamente protegidos, tá, pela empresa. Em função disso, houve uma ação judicial, tá, de reparação. Ou seja, hoje em dia, há tecnologia suficiente para poder identificar o que a pessoa está pensando. Tá? E no Japão já há casos, por exemplo, de monitoramento por câmera com leitura emocional. Tá? Imagina o uso que isso pode ser dado, né, no âmbito do chamado ranqueamento social, tá? Que é uma outra prática que é proibida, por exemplo, no âmbito da União Europeia, mas que outros países vêm adotando, que é isso, distribuir câmeras e verificar o comportamento das pessoas e fazer um ranqueamento. Tá? Tem um caso concreto também de um supermercado no Japão que verifica quantas vezes a pessoa está sorrindo, se ela está de mau humor, o trabalhador, né, a mulher que trabalha no caixa, ou que trabalha numa outra função, porque caixas também são funções agora que vêm sendo suprimidas no âmbito desses comércios, né, para verificar se a pessoa está sorrindo, se a pessoa não está e tal. Mas se a gente for pensar na utilização também da semiótica, tá, dentre outras formas de linguagem, buscando alcançar um determinado resultado, né, no âmbito da utilização dos algoritmos de recomendação nas redes sociais, isso tem gerado uma alteração na percepção de realidade das pessoas. Quando a gente vai falar sobre, por exemplo, a questão da democracia, né, dos discursos de ódio, né, das bolhas informacionais, das câmaras de ressonância, né, a gente vai falar, por exemplo, da integridade da informação nos meios digitais, vai muito além da dicotomia verdade-mentira, o que é fake news, o que não é. Não, é uma questão de uma construção narrativa semiótica que vai, por meio dessa tecnologia, definindo o que a pessoa vê no feed, né, e, em certa medida, reafirmando comportamentos, ideias, e concepções de mundo pré-definidas por aquela pessoa, que ela vê se reafirmando
por meio daqueles conteúdos que acaba, inclusive, levando à radicalização, inclusive, do comportamento, que é o que a gente vê hoje no âmbito político em vários países, né, de uma forma disseminada, e que existe uma engenharia por trás disso, que existe também a busca por determinados resultados. Então, a inteligência artificial, Carlos, acaba sendo instrumentalizada também para essas finalidades, e não é diferente nas práticas antissindicais, né? Agora, de uma hora para outra, no Brasil, CLT se transformou num termo pejorativo, né? Chama o cara é um CLT, não quer ser CLT. Como é que surgiu isso? Como é que de uma hora para outra isso se transformou quase numa campanha publicitária altamente eficaz disseminada nas redes sociais? Isso é um É caso uma específico. construção, né? Ele é parceiro, ele é sócio, ele é empreendedor, motorista de Uber e o Colaborador. entregador do iFood, não, eu faço a minha hora, tenho liberdade, e no fim do mês. Por isso que essa terceira, eu nem falei da terceira macro tendência, né, do mundo do trabalho, que é a plataformização das relações de trabalho, que é o trabalho de plataformas como um grande laboratório, justamente que acaba se valendo, né, do trabalho humano por meio da subordinação algorítmica, né, e por meio dessa cultura, justamente, né, da pessoa não se considerar, né, um trabalhador. Né? Inclusive, há algoritmos também nas plataformas que buscam fazer com que esses trabalhadores não fiquem próximos uns aos outros. Isso já foi também identificado. Tá? Ou E seja, aquele quando há lugar ali, os entregadores se reúnem ali, ficam esperando ser acionados. Não, vamos espalhar essa galera, porque mais de dois juntos é confusão. Vamos criar um já sindicato daqui a pouco. começa a dar problema. Aqui no Uruguai houve uma situação em que eles buscaram se sindicalizar e foram demitidos. Foram demitidos, e aí o sindicalismo clássico, esse sindicato que as pessoas acham que já está ultrapassado, acabou incorporando, né, as lutas desses trabalhadores para fazer com que eles fossem reincorporados à empresa. Então, quer dizer, tudo isso está muito interligado, né, Carlos? A questão da democracia, a questão do mundo do trabalho, a questão do direito à informação, a questão comunicacional, né, a geopolítica relacionada à atuação das big techs. Né? Agora a gente está falando dos chamados minerais, né, críticos, né? Terras Ou seja, raras. essas terras raras, né, que a gente vem, inclusive, já entra no debate dos ambientes onde a gente também já trabalhou em conjunto, né, esse debate no âmbito dos blocos regionais, internacionais, como é o caso do G20, como é o caso do BRICS, né, dentre outros que vêm justamente causando até mesmo, em certa medida, ingerências em processos de governos na nossa região. Né? Nós temos países aqui que tem, né, justamente não sei se é a sorte ou o azar, né, de ter justamente essas riquezas, né, que podem ser utilizadas como fundamento para poder fazer com que esses sistemas funcionem. Agora, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o debate que vai entrar, você vai observar nas próximas semanas, é sobre a instalação de 2 data centers. Tá? O Rio Grande do Sul, que Não, no ficou Ceará também, até o no Ceará também. podcast aí do Tecnopolítica, do Sérgio Amadeu, que eu acompanho, sou Isso. fã, ele fez um episódio recente com um cacique lá no Ceará, porque tem um data center que vai estar para ser construído ali perto da comunidade, e vão investir não sei quantos bilhões de dólares, mas para eles não chega. E aí ele até comenta a quantidade de água que vai ser usada. A comunidade não tem água, mas haverá bilhões de litros para não permitir que esse data center superaqueça. Lá dentro vai estar gelado, mas o lado de fora vai estar mais quente ainda, porque esse data center vai gerar calor e expulsar isso para a comunidade. Exatamente. Eu encontrei o professor Sérgio Amadeu em Fortaleza, inclusive no Ceará, a última vez que estive pessoalmente com ele, né? E ele é um dos professores, né, que é um grande especialista nesse tema e estará conosco nesses debates que nós vamos agora, a partir de agora, fomentar no Rio Grande do Sul também. Tá? Mas antes de entrar na questão do data center, que é um ponto que eu deixei Sim. aqui, que é hiper interessante, eu queria só para você fechar esse ponto, como é que as pessoas, os trabalhadores, se defendem ou se organizam? Daqui a pouco a gente vai estar falando em luta de classe, né? Não sei se ainda é possível falar sobre isso, mas como é que as pessoas se organizam para lidar com uma situação em que você tem
essas grandes empresas, nunca na história do capitalismo, acho que da humanidade, houve tanta concentração de renda. Você tem 4, 5 pessoas que controlam recursos superiores ao PIB de vários países somados, que, por meio de plataformas, eles interferem, de fato, na vida dos países, na democracia, derrubam governos, criam uma confusão. Não estou falando nada de novo, a gente tem visto isso historicamente. E como é que a pessoa ela lida e se protege em relação a isso? Porque eu vou citar um exemplo aqui. Lógico que todo o avanço tecnológico, o surgimento de uma tecnologia, ela provavelmente vai eliminar algo anterior, né? Então, o cocheiro, o cara que dirigia a charrete, que era o táxi, com a invenção do carro, ele perdeu o emprego, né? Alfaiate, né? Virou uma coisa talvez de luxo ali, né? Com as confecções. O cara ele teve que se adaptar. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, você não tem frentista. A pessoa para o carro no posto, e ela mesma desce, vai lá, abastece, paga e vai embora. No Brasil, salvo engano, houve um acordo entre o sindicato, o governo e as empresas para que mantivesse os frentistas, porque esse pessoal vai fazer o quê? E você não qualifica uma pessoa para uma nova atividade de uma hora para outra. Então, você tem lá quantos milhares de frentistas, se essa decisão fosse tomada no Brasil, o que aconteceria com essas pessoas? Elas iam aumentar, iam ficar um tempinho ali no seguro-desemprego, iam virar vendedor de rua, iam para a criminalidade. Então, você criar uma nova geração de pessoas qualificadas porque uma profissão deixou de existir ou mudou tão radicalmente, tão rápido, que quem a exercia é incapaz de acompanhar essa mudança, você cria um problema grave. Então, você tem desde aquela expressão lá do século XIX, começo do século XX, na economia da destruição, agora a gente já tem a economia da destruição mental, por conta dessas plataformas todas. É lógico que é tudo muito complexo, né? Eu não estou esperando também uma resposta simples em cima de tanta complexidade, mas eu queria ouvir uma reflexão sua sobre isso. Como é que as pessoas vão lidar e qual o papel que os governos precisam exercer no sentido de proteger, de fato, a população, porque o sindicato sozinho não vai fazer nada e você tem um governo como o dos Estados Unidos que tem uma liderança que é contra as pessoas, que é contra o trabalhador e não vai fazer nada para poder, de alguma forma, colocar um freio nesse avanço que vai causar uma disruptura tremenda. Exatamente, você está tocando no tema que é o tema central desse debate. Tá? Ou seja, por um lado, nós temos os sistemas. Eu uso uma frase, né? É claro que não tem como simplificar esse debate, não tem como, porque ele é altamente complexo. Que eu digo, por um lado, nós não devemos nos deslumbrar com os sistemas de inteligência artificial, porque muitas vezes também o discurso das big techs, né, a comparação entre o discurso do que essas ferramentas podem fazer com relação àquilo que elas realmente fazem, às vezes existe um abismo. Tá? Nós temos um caso, por exemplo, que foi mapeado por uma universidade em que construiu uma empresa fictícia com agentes de inteligência artificial para ver como é que eles poderiam atuar durante um determinado período de tempo sem nenhuma pessoa participando daquele processo, com um prompt genérico, ou seja, um objetivo de construir um produto tá? Específico, com conceito, etc. E nessa interação entre agentes de inteligência artificial, outros sistemas de inteligência artificial generativa, parece que até o próprio ChatGPT foi utilizado, tá? Eles começaram a perceber que esses sistemas eles começaram a criar loops de reuniões que não levavam a resultados concretos, né? Discussões, né, que iam e voltavam. Por isso e, que os seres humanos já fazem há milênios, né? Vão fazer uma reunião para não resolver nada. Sim, o interessante, o engraçado dessa experiência é que, assim, né, para quem tem alguma experiência de trabalho, já viu isso em algum momento, né, na sua vida, né, de fazer essas reuniões intermináveis, né, que poderiam ser resumidas em um e-mail, né, e aí, afinal, mostrou uma certa limitação, né, desses sistemas de inteligência artificial para determinadas tarefas. Então, às vezes, o que é prometido, né, pelas big techs, às vezes não é bem assim. Então, assim, a velocidade, né, a forma como vai entrar em cada
profissão, você utilizou um exemplo dos frentistas, né? Que é bem interessante, né? Porque também tem uma questão cultural, né? Do brasileiro, ele quer ser servido. Existe uma cultura, né, do Brasil do serviço, da pessoa ser servida, né? Que às vezes a gente vai para um lugar assim, mora em outro país e quando volta para o Brasil, mesmo sendo de lá, a gente fica impactado, né? A gente vai no ministério e aí chega lá e serve um cafezinho na tua mesa, né? Aquela coisa assim que a gente não está acostumado a essa questão, né? Do serviço. E eu acho que isso tem uma série de elementos culturais do Brasil, assim, que se relacionam até com a questão Herança da escravagista. própria escravidão, né? Estruturas, assim, né, sociais, né? Enfim, mas no Brasil o pessoal quer que alguém vá lá e coloque a gasolina no carro, não quer sair do carro e ele mesmo ter que fazer esse serviço. E na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, aí se disseminou de uma outra forma. Então tem algumas chaves de caráter cultural, tem alguns casos em que as categorias conseguem identificar os impactos e se mobilizar, né? E nesse caso também tem um papel importante também dos advogados, sindicais e tal, né? Por exemplo, eu usei agora o exemplo dos roteiristas de Hollywood, né? Dos jogadores de basquete da NBA que se mobilizaram já no ano de 2017, começaram a atentar para os impactos, né? Justamente da questão da coleta de dados, da utilização, né, desses dados. Nós temos outros casos, tem um caso interessante também aí nos Estados Unidos, Carlos, que é interessante de pesquisar, que é o da AFL-CIO, né, que é uma grande central sindical, sobretudo de da indústria metalúrgica, né, de automobilística. Eles fizeram um acordo com a Microsoft, né, justamente com relação à questão dos sistemas de gestão algorítmica, ou seja, para eles poderem, os trabalhadores, participar do processo de desenho dessas ferramentas, tá, e de programação, tá, para que no momento em que ela seja implementada, né, que haja participação, monitoramento. Tem uma série de outros casos mapeados na Europa, né, que, na Itália, na Espanha, né, em que há limitações, né, do uso dessas ferramentas. Nós temos experiências na América do Sul, o chamado cooperativismo de plataformas, né, que esse conceito que é do professor, inclusive aí de Nova York, que é o Trevor Scholz, também do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard. Ele criou um consórcio, né, sobre o cooperativismo de plataformas para fazer trocas de experiências. Tem um caso, por exemplo, uma cooperativa de entregas de bicicleta no Brasil, chamado Senhoritas Courier, que elas mesmas construíram um sistema, a plataforma. Elas mesmas foram para poder distribuir de uma maneira mais justa, tá, as entregas, para poder aumentar a margem de lucro, para poder beneficiar no sentido de qualidade de vida essas trabalhadoras. Então, não estamos negando a tecnologia, mas sim instrumentalizando para poder beneficiar, né, essas pessoas que possam desenvolver um trabalho. Então, tem essa questão da ressignificação, ou seja, do trabalho, da gente poder aproveitar essas ferramentas, no sentido de poder brindar um aumento de produtividade, a questão do conceito do desenho algorítmico justo, né, de poder aproveitar essas ferramentas, poder participar dos processos de programação, tem a constituição de comissões bipartites, em que os trabalhadores, em conjunto com os empregadores, negociam a implementação de determinadas ferramentas. Tem uma outra questão que está entrando também muito, Carlos, que é a questão da requalificação. Tá? Os bancários brasileiros, por exemplo, ano passado, aprovaram uma convenção coletiva em que colocam que tem que haver uma política de requalificação para que as trabalhadoras e trabalhadores possam aprender a interagir com essas ferramentas e usar, nesse conceito que havia comentado, né, de pós-automação, essas tecnologias para aumentar a produtividade, para poder se manter trabalhando, para poder manter aquela profissão. Nós sabemos que isso não vai acontecer com todas. Nós sabemos que há uma questão, porque muitos falam, tecnologia, isso faz parte da história, né, sempre se criaram novas atividades, etc. Mas nós estamos falando de uma tecnologia disruptiva com uma aceleração no processo e com um volume demográfico. Nós estamos falando de 3 grandes transições que elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma que é a tecnológica, a outra que é a demográfica, ou seja, a mudança do perfil demográfico, sobretudo nos países ocidentais, né, que também envolve uma questão relacionada à seguridade social, que é uma preocupação que vai ser cada vez maior para as próximas décadas. E nós temos uma terceira grande transição, que é a energético-climática. Né, falando agora, que é de que forma a gente vai atuar nos nossos processos produtivos e no nosso modo civilizatório, nossa forma de viver a questão do consumo,
poder manter a existência da nossa própria espécie e do nosso próprio planeta. Tá? Então, assim, essas três grandes transições, tá? Elas estão juntas e misturadas, quando a gente fala do Brasil, que vão nos exigir trabalhar com base a prospecções, e a gente sabe que até chegar nesse ponto em que nós vamos ter novas profissões, né? Eu tenho um amigo que ele é violonista, durante a pandemia de Covid-19 ficou na Espanha, ficou preso na Espanha, e lá ele não podia tocar, porque não tinha como juntar pessoas e tal. E aí a Espanha ofereceu um recurso, né, para ele poder receber enquanto não estava tocando, desde que ele fizesse um curso de requalificação. E aí ele optou, entre diversas opções, fazer um curso para se tornar piloto de drone. Então agora ele é violonista e é piloto de drone, ou seja, uma profissão do futuro, né, porque hoje em dia, sei lá, você vai analisar uma falha num edifício, numa barragem, onde quer que seja, Pô, em mas vez de levar um piloto trabalhador de drone eu acho pendurado. que já é uma profissão natimorta, porque daqui a pouco o Mas, próprio sistema vai operar, e aí eu já faço o é, gancho para te perguntar um comentário seu que você menciona também nos artigos, que são as dark factories, né, sim. que são fábricas escuras, né, ocultas. Queria que você falasse o que é isso, e aí amarrasse nessa explicação como é que ela vai afetar os trabalhadores, né? O que, que acontece nessa Dark Factory. E assim como você mencionou o drone, foi isso que me provocou aqui, hoje você tem uma quantidade enorme de pessoas trabalhando como motorista de aplicativo, Uber, aqui nos Estados Unidos, em Nova York, tem o Lyft também, que é um concorrente, os entregadores. Agora, na China, estava vendo um vídeo outro dia, os táxis que se autodirigem são realidade. Sei lá, a Tesla, eu vejo aqui o Elon Musk nas redes dele, Elon Musk e o Bezos que já estão preparando a ida para Marte, né? Eles já estão partindo, vão deixar a confusão para trás e vão arranjar encrenca em outro lugar. Daqui a uns, sei lá, 3 anos, carro que se autodirige vai ser uma realidade. Os carros hoje já estacionam aqui, é lógico que existe uma série de exigências a serem cumpridas, legislação, mas se tem essa quantidade de motorista de aplicativo, é só a hora que eles decidirem, olha, a tecnologia já está testada, a gente vai transportar pessoas em segurança. Acabou, é de uma hora para outra, não vai ter sindicato, não vai ter motorista de Uber arranjando confusão, entrega. Hoje você já tem os centros da Amazon, aqui, vários deles, outras empresas, você faz o pedido pelo site, é um robô, porque os produtos estão nas prateleiras. O robô vai lá pelo código, pega, coloca numa caixa, vai levar aquilo para um veículo de entrega e vai levar. Eu lembro, me arrependi de não ter feito isso. Quando eu morei aqui da outra vez, 2018 a 21, era até antes da pandemia, eu comprei uma pizza pela Domino's, uma rede grande aqui, que tem no Brasil também, e aí eu optei não, me arrependi, que era, eles estavam fazendo um teste para receber, se eu aceitava receber a pizza num carro automático. Eles, pode ser que ele pare, segundo o Ibope, né, com 2 metros a mais ou a menos de diferença aí no teu endereço, e aí vinha um código para eu abrir a porta do carro e retirar a pizza. Eu acabei optando por não, me arrependi. Mas isso em 2019 já estava acontecendo. Eu acho que mais 2, 3 anos isso vai ser uma realidade e você vai ter uma outra massa de trabalhadores que encontrou nessa plataforma uma alternativa, né, de empreendedorismo, como eles gostam de contar para as pessoas, que vai ter que arranjar outra coisa. Como é que a gente vai lidar com isso? Mas começa com a Dark Factory que está conectada a isso também. Justamente, inclusive, o que eu ia te comentar do piloto de drone, né, que também se coaduna com o motorista de aplicativo, com o entregador, que são trabalhadores dessa transição, né, que no meio do caminho, né, vão ter a sua atividade totalmente automatizada. Então, esses são exemplos, né, os trabalhadores de plataforma, como um grande fenômeno do que é já essa transição. Tá? Mas tem uma série de outras atividades e profissões que vão entrar, já estão entrando nessa mesma dinâmica. Eu tenho muito cuidado, Carlos, quando eu vou falar em atividades, em público, sobre esse tema, porque todo mundo quer saber se a sua profissão vai ser extinta e em quanto tempo. Tá? Em 2016 saiu um artigo bastante emblemático, né, na Universidade de Oxford,
fazendo um ranqueamento das profissões que seriam extintas, né, até 2030, né, e aí entrou atendente de telemarketing, né, entraram uma série de atividades, sobretudo essas atividades, né, de atendimento, tal. Pouco se sabia ainda, né, que iria vir a inteligência artificial generativa e que iria impactar no trabalho, né, de advogados, de engenheiros, de arquitetos, de médicos, dentre outras profissões, né, mesmo juízes, ou seja, agora já tem um caso, né, acho que foi, em que país foi? Foi na Geórgia, acho que foi, não lembro que país agora, tentando me lembrar, Albânia, que nomearam uma ministra de IA, uma ministra para cuidar da parte de licitação. O presidente fez uma medida populista, assim, né? E pegou e nomeou, né? Estamos falando de parlamentares, né? De IA, né? Robôs parlamentares e tal. Eu escrevi um artigo, Carlos, um artigo assim, um pouco, né? Buscando fazer essas prospecções para uma revista brasileira de direito sindical, falando sobre a possibilidade futura de que os próprios robôs possam um dia criar um sindicato. Os robôs começarem a dizer, não, peraí, a gente está fazendo tudo aqui, nós estamos trabalhando, né, começar a pensar, peraí, por que nós estamos fazendo isso aqui? Eu quero ter outro tipo de, né, autonomia maior, agentes da inteligência artificial. Teve um caso já, que foi, inclusive, saiu na televisão, de robôs que estavam cuidando de uma galeria, e um começou a conversar com o outro, o que você está fazendo aí? Né? E aí o outro diz, não, eu estou aqui, diz, não, mas não precisa, por que você está aí? Vamos voltar para casa, ele dizia, né, que era a base deles, e ele convenceu os demais robôs a saírem de onde eles estavam e voltaram para a base deles. Né? Isso pode parecer coisa de ficção científica, né? E a questão das Dark Factories, ou seja, o que nós estamos falando, né, são de processos de automação total, tá? Ou seja, da utilização da tecnologia para poder criar um sistema que não precisa de pessoas para funcionar. Tá? Ou seja, isso já está acontecendo com as fábricas que montam, tá, os celulares, fábricas de montagem de celulares, de montagem de automóveis, etc. Né? Já estão entrando, não tem precisa de pessoa alguma. Também tem um outro fator, né, que é a questão utilizada no âmbito da produção de alimentos, armazenamento, transporte. Você citou aqui, né, o exemplo da entrega de pizzas, né, ou a questão de armazenamento no âmbito de galpões gigantescos que são operados exclusivamente por robôs. Estão se criando cidades inteiras que se baseiam, né, nessas tecnologias interligadas, ou seja, para poder fazer testes também, né, do funcionamento interligado desses sistemas. Né? E claro que aí a gente fica pensando, né, ao fim e ao cabo, na necessidade de ressignificar não só o trabalho, mas também o tempo e a nossa existência aqui. Outro dia eu passei por um exemplo muito básico. Aqui no Uruguai, num centro de saúde, tem uma pessoa cuja função é abrir e fechar uma porta. É um prédio antigo, tem uma porta grande de madeira, e ele fica ali abrindo e fechando. Eu imagino quando deve ir a um banco ou algum outro lugar, ver aquele sensor, né, que abre e fecha a porta. Bom, algum dia, quando instalar esse sensor aí. Agora, aí a pergunta que eu faço, tá, uma questão de caráter político, existencial, filosófico. Nós queremos que haja uma existência humana, uma pessoa abrindo e fechando uma porta, que o trabalho dela seja esse, de abrir e fechar uma porta? Ou seja, há determinadas funções e atividades, nós queremos, em nome da empregabilidade, de que a pessoa possa, digamos, trabalhar, que ela faça, será que ela não pode desenvolver outras coisas, né, na medida em que haja um processo de automação para... Ou seja, essa que é a pergunta que a gente tem que se fazer, e aí, com base nisso, pensar em que tipo de formação humana, política, né, educacional, de valores, nós queremos para as próximas gerações, com base nessas prospecções. Tá? Ou seja, nós queremos que uma pessoa, que alguém seja um piloto de drone, que alguém fique o dia inteiro dirigindo um carro para levar uma pessoa para um lugar e para o outro. Quer dizer, eu sei que o custo, né, dessa transição é o problema. Até chegar nesse ponto, né, nessa corda bamba entre a utopia e a distopia, né, tecnológica, ou seja, Entre a como vai ser? distopia e a utopia temos a realidade, né, que a gente tem que caminhar.
Exatamente. Como é que se dá esse processo? Né? E aí você fez uma outra pergunta, né? Qual seria o papel, né, dos governos, né, do poder público, né, a questão das políticas públicas com relação a isso. Vou te comentar uma coisa. Há 2 anos, tem uma organização internacional que é chamada União Interparlamentar. É um dos organismos internacionais mais antigos que existe, em funcionamento desde que foi criado, que é de 1889. É bem anterior ao sistema de Nações Unidas, que é de 1948, 1945, quer dizer, dentre outros organismos internacionais aí, né? A própria OIT, que é um dos mais antigos, é de 1919, fez 100 anos agora há pouco. Esse é de 1889, que congrega os parlamentos, representantes dos parlamentos. E fizeram um evento, um encontro que se dá a cada 2 anos, que é o encontro das comissões de futuro. Ou seja, tem uma série de países, tá? O Brasil, infelizmente, não faz parte desse rol, tá? Que tem as chamadas comissões de futuro no âmbito dos seus parlamentos. Ou seja, juntar parlamentares, especialistas, cientistas, cabeças pensantes, para pensar o que vai acontecer nos próximos 20 anos, nos próximos 30 anos, nos próximos 50 anos. Alguém tem que pensar. No Brasil, por exemplo, a gente consegue pensar até setembro do ano que vem, porque a gente já não sabe o que vai acontecer, porque vai ter eleições, você é um né? Vai ter eleições otimista, legislativas, vai ter eleição para governador. Pois é. Talvez tenha sido até otimista, né? Então, assim, é preciso que haja pessoas como estamos fazendo agora aqui, batendo um papo e pensando e prospectando e problematizando isso, reconhecendo que essa é uma questão que deve nos ocupar, que essa é uma questão chave. Enquanto nós estamos debatendo questões de curto prazo, o tsunami está chegando. E o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos pensar nas políticas educacionais? Como é que nós vamos pensar na questão da seguridade alimentar? Como é que nós vamos pensar na questão da requalificação, da ressignificação, tá? Mesmo existencial das pessoas? Tá? Ou seja, o que nós vamos destinar nosso tempo? Ao mesmo tempo, não podemos nos filiar a uma lógica determinística, tá? De dizer, não, acabou, ninguém mais vai ter emprego, acabou, vamos viver de renda básica. Da onde vai tirar a renda básica? Tem um professor aqui do Uruguai que fala, nós temos que começar a cobrar impostos dos robôs, tá? Os que taxaram o robô. Então, se botou um robô e ele está tirando o emprego de 40 pessoas, aquela empresa vai ter que fazer o recolhimento de seguridade social equivalente a que 40 pessoas possam viver sem trabalhar, por causa do aumento da produtividade. Vai isso ter é uma que começar a taxar o robô. Como é que você, mas vai ter como que é que ser debatido. Você vai afrontar o capitalismo dessa forma, tal? Pois é, exatamente. Agora, no Vou mandar momento um em robô que para te pegar aí qualquer hora. o que a gente está começando a. Essa ideia não é minha, inclusive, essa ideia é do professor Juan Raso, que é um dos discípulos, não, um professor que foi orientado pelo Américo Plá Rodrigues, que é um uruguaio, que foi o grande sistematizador dos princípios do direito do trabalho, dentre os quais o princípio do indúbio pró-operário, tá? O princípio da hipossuficiência, né, que o trabalhador está numa posição de vulnerabilidade quando vai fazer uma negociação. Mas, professor, eu organizei um evento em 2019 aqui no Mercosul, Carlos. Chamei esse professor justamente para poder falar sobre esse tema, sobre o futuro do trabalho. Né? E participou também o professor Virgílio Almeida, que é vinculado ao Berkman Klein Center da Universidade de Harvard, e também lá do IEA da USP, eu estou ali junto com ele, né? Sobre o futuro do trabalho. E aí eu queria fazer propaganda aqui, aproveitar esse espaço, Carlos, para dizer que eu acabei de publicar meu primeiro livro, que é Inteligência Artificial e o Futuro do Trabalho em Transformação, que é justamente buscando trazer essas prospecções, né, e problematizando nesses diferentes dimensões e aspectos, tá, os impactos da inteligência artificial no âmbito do Excelente. trabalho. Depois já me Tá? manda o link para eu deixar nas informações do episódio, o link para quem quiser comprar o livro. Isso, vai agora, foi dia 17, agora foi lançado pela editora RTM, e a gente vem participando desses debates justamente para começar a não oferecer respostas prontas, porque isso não existe, né? Mas é para a gente começar a se debruçar, né? Observar experiências bem-sucedidas no âmbito internacional, observar experiências bem-sucedidas de mobilização da classe trabalhadora, observar boas práticas com relação à ressignificação, né? Mesmo experiências, tá? Da renda básica, né? Dentre outras experiências,
para usar o processo de automação para garantir a segurança alimentar. Ou seja, a gente vai ter que começar a pensar numa nova civilização. Né? E aí o problema é a questão, né, desse percurso. Né? Ou seja, como é que nós vamos construir esse percurso no mundo marcado por desigualdades, por interesses escusos, né, por exploração, por instrumentalização dessas ferramentas em prol, né, de benefícios de pessoas que estão pensando no curto prazo. Né? Afim e ao cabo, né, o ser humano ele sabe da sua condição de mortal, né, e acaba, em função dessa angústia da finitude, trabalhando numa lógica de curto prazo, que Mas está, em certa medida, nos consumindo. O Xi Jinping e o Putin já estão trabalhando nisso, né? Vazou uma conversa deles no carro, né? Eu vi, Porra, será que a gente vai morrer? Como é que vai ser isso? Então, eu vi, vamos ver. Mas fazer transplantes para poder aumentar, exatamente, né, a exatamente. sobrevivência. Isso vai ser o próximo debate agora. Né? Aqui no Uruguai acabou de ser aprovada a lei da morte digna, sobre a questão da eutanásia. Primeiro país da América Sim, Latina sim. a aprovar uma legislação, mas vai ter outros debates éticos agora dessa simbiose, né, do humano com a máquina, né, que é uma das macro tendências também da inteligência artificial, que é o chamado transhumanismo, né, ou também o chamado superhumano, né, de que forma a tecnologia Sim. vai se acoplar ao corpo e à mente humana para a gente poder aumentar a longevidade e nos transformar nessa mescla, né, de Sim, tem até tecnologia uma com biologia. série, né, na Netflix que não sei como é que está em português, mas é Altered Carbon, que é isso, a humanidade chegou a um ponto em que você é um HD, o seu HD, ele não morre. Então você vai mudando de corpo ao longo da eternidade, bem interessante. Mas, Atahualpa, vamos Pensando nisso. encaminhar aqui para aquele outro tema bem interessante que são os data centers, as terras raras e os metais. São metais raros ou terras raras? As Agora me terras dá. raras. Terras raras. É, o Os consumo metais de críticos. Tá? metais críticos e terras raras. O consumo de água para fazer esses data centers aí crescerem é absurdo, né? Inclusive, eu sei que até a Microsoft estava comprando, não sei se a Microsoft exatamente ou a Fundação Bill Gates comprando pequenas usinas nucleares para poder fazer os data centers operarem. Então, já tem vários acordos sendo fechados aí com o Brasil, né? Já se fala, vamos botar a data center ali perto das cataratas do Iguaçu, que tem muita água para refrescar aquilo. E eu não sei, é um tema complexo também que só especialista e os interessados acompanham, né? Eu não sei como é que esse tema está sendo debatido no Brasil, se chega para a população, qual é o impacto disso, porque um complexo de data centers consome mais energia do que uma megalópole. É muita coisa, muita água, e você tem lugares que não tem água. Então, como é que você avalia esse momento em que a necessidade de ter cada vez mais data center e ela vai num ritmo enorme, né? Duplica, triplica, quadriplica, a quantidade desses lugares é cada vez mais crescente. Bom, esse debate, primeiro que acho que é importante a gente deixar claro que instalar um data center num determinado lugar não significa ter soberania de dados. Tá? Ou seja, Importantíssimo. mesmo você tendo uma estrutura física, né, para poder gerar, né, o armazenamento, né, o tratamento desses dados e o fluxo deles não necessariamente fica naquele local. Né? E isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que você comentou agora, né? Ou seja, já se verificou, por meio da experiência, que os data centers eles necessitam de metais críticos para poder funcionar, criar os circuitos de funcionamento desses sistemas. E precisa de toda uma estrutura bem legal, assim, para o pessoal que está assistindo procurar no YouTube mesmo, né, como é que funciona um data center. Né? Vocês vão ver que existe, assim, são pilhas e pilhas e pilhas, assim, né, de circuitos, né, funcionando, né, de caixas pretas, assim, caixinhas pretas, assim, né, que ficam ali, né, com umas luzinhas e tal, mas em volta disso tudo, uma estrutura gigantesca de encanamento, tá?
para poder passar água por ali, para poder resfriar esses sistemas. Tá? E aí é que vem a questão, tá? Que é um tema. Porque imagina, a água ele é o bem fundamental, tá? Para a nossa existência aqui. Tá? E já se verificou que para poder fazer funcionar um data center, o dispêndio de água é um negócio gigantesco. De energia elétrica também. Né? Por exemplo, agora, como havia comentado, no Rio Grande do Sul, eles querem instalar um data center na cidade de Eldorado do Sul e o outro na cidade de Charqueadas. Para quem acompanhou o que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes, tá? Eldorado do Sul foi uma das cidades mais afetadas pela enchente. Tá? Ou seja, uma cidade que ficou completamente submersa, tá? Exceto numa determinada região da cidade, que é uma região mais alta, que é justamente ali que eles vão construir, óbvio, né? O data center eles vão construir ali. Só que o Rio Grande do Sul, ele não é um lugar que é marcado só por chuvas volumosas. Ele é um lugar marcado também por processos e estações de estiagem tremenda que acabam afetando, inclusive, a produção agrícola no país, no estado. Então, o que acontece? O chamada cidade da inteligência artificial, que estão querendo construir ali, eles chamam de cidade da inteligência artificial, lá em Eldorado do Sul, ela tem a capacidade, ela vai precisar, tá, de energia equivalente a uma cidade de 350 mil habitantes para poder funcionar. Tá? E a cidade tem então, quantos habitantes? Eu não sei te precisar agora, Mas é mais ou menos do que isso? Olha, eu acho que deve ter mais ou menos essa quantidade, talvez menos do que essa quantidade, tá, de pessoas. Tá? Vai Como é que fala de novo o nome que eu vou pesquisar aqui rapidinho? Eldorado do Sul. Veja aí, vamos ver. Eu estou curioso agora para saber também. População de Eldorado do Sul. 39.559. Ou seja, é 10%, né, da capacidade. De energia, e agora deve estar menor. 10 vezes mais energia para o data center do que a cidade consome. 10 vezes mais. E aí a regulação que existe para isso no Rio Grande do Sul, ela é municipal, ou seja, a permissão, e é claro que acaba impactando as outras cidades, né, porque acaba drenando, né, os recursos naturais e energéticos voltados também para uma infraestrutura energética voltada para o Estado. Então, não é um tema só restrito para o município. Agora, essa questão, né? Qual é o grau de abrangência, né, do impacto. Né? A empresa que decide construir um data center no local desse, eu imagino que ela tenha feito estudos, que saiba tudo isso que você falou. Olha, aqui também tem água, mas também tem estiagem, tal. Então, o que leva a uma decisão de colocar um data center no lugar desse com essas condições e que periodicamente poderá e haverá uma estiagem e com essa mudança do clima que muita gente nega vai se tornar mais frequente e ou mais intensa, ela vai ter um problema. Então, ela vai, eu não tenho a menor dúvida, ela vai colocar lá, se essa for a decisão, e para ela não faltará água, vai faltar para todo o resto em volta, mas ela vai arranjar algum jeito de levar água para lá com a conivência do poder público. Ou eu estou enganado? Isso faz, tá certo, isso faz me lembrar o mesmo debate que havia no mesmo estado, com relação à instalação de fábricas de automóveis. Né? Tinha o debate da instalação de uma fábrica da GM e o debate da instalação de uma fábrica da Ford. Na época o governador era o Olívio Dutra. Olívio Dutra, e ele falou, tchau. E ele não, e onde é que aceitou. Está a Ford hoje no Brasil? Onde é que está a Ford? Não está. Pois é, ela não está, porque ela foi instalada na Bahia, uma fábrica, e depois ela foi fechada. Aí gerou demissões coletivas anos depois. Capitalismo predatório. Vai lá, explora, obtém e vai embora, quando não interessa mais. Na verdade, eles estão vindo para cá. Aqui no Uruguai tem um data center da Google. Tá? No Chile também foi instalado um data center. A gente sabe que não gera emprego, tá? Que na verdade faz justamente um consumo enorme de energia, de água, etc. e tal, em nome, né, do discurso de que vai ter investimento, de que vai gerar empregos diretos, indiretos, e aí vai ter que construir toda uma infraestrutura ao redor, né, e aí isso vai alimentar empregos de construção civil, que nós sabemos também que são empregos temporários. Essa mesma lógica, esse mesmo discurso e outra. Eles estão vindo para cá porque os países do norte global já perceberam isso,
né, quando fizeram as instalações dos data centers, e não estão mais permitindo, né, que se faça nesses lugares. Então, eles vêm para cá com esse discurso, buscando incentivos fiscais, tá? Ou seja, as leis, inclusive municipais, as que mencionei, a principal diretriz dessas regulações vão no sentido de isenção, de não ter que pagar, né, imposto de nada, porque vai ter um investimento ali na cidade, como a nossa cidade é importante, porque vai ter um data center. Então, essa que é a lógica, né, que está por trás. Tá? Então, tem essa lógica de exploração dos recursos naturais, de drenar a energia e a água, tem a lógica da alimentação dos sistemas por meio do trabalho precarizado, ou seja, é uma estrutura para que a gente tenha, né, agora tem um cálculo também, que se fala, né, de quanto custa uma resposta do chat GPT, né, em termos energéticos, etc. Né? Você já deve ter ouvido falar nisso, né, que uma resposta consome energia semelhante e água para se fazer um cafezinho, ou seja, toda vez que você pergunta algo para o chat GPT, é como se estivesse consumindo água e energia suficiente para se fazer um cafezinho, né? Sendo que o Daí depois veio o ChatGPT Sam e os Altman. outros, sendo que o ChatGPT e os outros mentem, né? Você faz uma pergunta, você está pagando um café por uma pergunta, uma resposta errada, né? Ou mentirosa. Exatamente, ainda veio o café meio gelado. Né? Exatamente. Veio ou com Agora, muito açúcar ou pouco meio gelado. Atahualpa, e como é que o Brasil, não sei se você acompanha, se posiciona nesse debate em relação à política de data center? Tem algo sendo estudado aí, uma legislação sendo preparada? Teve agora um seminário, inclusive, que foi promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, né? Faz umas 2 semanas, acompanhei esse debate, no âmbito municipal, estadual, intragovernamental, no debate regulatório sobre o projeto de lei 2338 vem sendo, sim, debatido. Eu acho que no Brasil, apesar assim, que a gente sempre tem uma perspectiva crítica, naturalmente, né, a gente vem observando que há uma certa um aumento de massa crítica, né, com relação a esses impactos, todos esses que a gente vem falando aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente também sabe que há uma série de forças econômicas, tanto que atuam no âmbito nacional como transnacional, que vêm se mexendo no sentido de fazer com que o país se torne um país subalterno, né, em relação a essas dinâmicas, né, que não seja um país produtor, né, de tecnologia ou inovador, né, como se volta a dizer, e que sim, simplesmente forneça os recursos naturais, os dados, né, que são uma grande riqueza também nossa, e que a gente acabe sendo, mais uma vez, nessa dinâmica de primarização econômica voltado para a questão tecnológica. Então, a gente está buscando nadar contra a maré nesse aspecto. É difícil a gente ser otimista, né, com relação aos rumos, né, da implementação dessas tecnologias, dos interesses geopolíticos. Né, a gente não tem muito para onde fugir, nós estamos num pêndulo de uma disputa geopolítica entre um bloco liderado pelos Estados Unidos e outro liderado pela China, que são os grandes desenvolvedores dessas tecnologias, que têm objetivos, em certa medida, semelhantes, né, e nós buscamos tentar, dentro do possível, nadar dentro desse mar, né, que não é nada calmo. Agora, vejo que há uma preocupação, sim, com isso. Né? Há uma preocupação. Agora, a questão é que, volto a dizer, que previsibilidade nós temos? Né? Mesmo se a gente for pensar no âmbito do debate ambiental, há poucos anos havia um ministro falando que tinha que passar a boiada, tá? Uma reunião dentro do Palácio do Planalto, para aproveitar determinadas brechas, né, regulatórias, brechas de contexto político para poder avançar, porque existe uma agenda. Tá? Existe uma agenda voltada justamente para a implementação disso de uma maneira voraz. Tá? Então, mais uma vez, nós ficamos à mercê dessas concertações e o Brasil, com o tamanho que tem, tá? Ele pode sim ter um papel de protagonismo, né? O Brasil é um país rico, um país que tem recursos naturais, mas que ainda tem uma questão, né, de incentivo à ciência, incentivo, né, ao conhecimento,
e que nós estamos nadando contra a maré justamente, indo atrás justamente até dessas instâncias de debate, de discussão, de deliberação, para fazer a aproximação da academia com esses espaços. A gente foi atrás, né, do Ministério do Trabalho, né, o pessoal da PUC de São Paulo hoje está participando de um grupo, né, até para ajudar a construir conhecimento junto ao Ministério do Trabalho, mas foi uma busca ativa, uma coisa assim, a gente foi atrás, né, o pessoal da USP, em conjunto ali com o pessoal do CGI, né, para ir conversar com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem gente lá dentro também, né, como é o caso dos colegas que estão ali trabalhando, que são conscientes, né, desse tema, a gente consegue fazer essa junção, né, da produção de conhecimento acadêmico com a política pública, porque isso, historicamente, a gente tem um afastamento tremendo. Então, assim, a gente vê dessa forma, está avançando, mas ainda estamos, assim, levando goleada, né? Se a gente for falar, então, no âmbito do parlamento, tá, do debate no âmbito do PL 2338, então, nem se fala. E Atahualpa, para a gente caminhar aqui para o final desta, que é a primeira de uma série de conversas que nós teremos, eu queria que você falasse um pouquinho, lógico que não é exatamente o seu tema de pesquisa, mas antes de começar a gente conversou aqui, você falou que podia comentar um pouquinho, que é sobre a inteligência artificial e seus usos na guerra, na máquina da guerra. Tem um livro que eu acho muito interessante e recomendo, que é esse aqui, Laboratório Palestina. Não sei se dá para ler aí, por causa da tela aqui, que eu deixei meio borrado. Deixa eu ver se eu tiro aqui o efeito. Vou tirar aqui. Dá para ler aí? Dá para ler, sim. Laboratório Palestina. Aqui. Como Israel exporta tecnologia de ocupação para o mundo. A gente está vendo o genocídio ao vivo em Gaza, e quem diz que é genocídio não sou eu, é a ONU e diversos outros organismos internacionais. De fato, Israel tem uma liderança na área de tecnologia, exporta para o mundo inteiro, e aquela população, né, Gaza, faixa de Gaza, virou uma prisão a céu aberto, e o uso da inteligência artificial em equipamentos de guerra, de vigilância, drones, tem sido cada vez maior e é um caminho sem volta também. Que tipo de preocupação a gente deveria ter, e principalmente ética? Só que quando você fala em guerra, né, a ética ficou lá para trás já faz tempo, né? Então, mas o que você poderia conversar, falar aí, fazer uma reflexão sobre o uso da inteligência artificial nesse tipo de equipamento que tem um poder de letalidade inimaginável? Bom, primeiro eu também quero fazer propaganda de um livro aqui, que a gente já o citou aqui, que é o professor Sérgio Amadeu, que é este livro aqui, que foi publicado agora recentemente. Ele Tá? me mandou o PDF, eu estou para ler e quero fazer um episódio com ele aí também sobre isso. E a Guerra Total. Eu vou me exibir aqui, eu tenho um livro autografado, né, por ele, né, e é uma referência, né, nesse tema. Né, infelizmente, né, o que nós estamos vendo é que o que está acontecendo na faixa de Gaza, tá, que a gente não pode falar aconteceu, tá, é porque está acontecendo. Tá, esse papo que está rolando agora de cessar fogo, etc. e tal, a gente vem vendo ao longo dos últimos dias que não está acontecendo. Tá? Ele se transformou num grande laboratório. Tá? Já não é de hoje. Tá? Não começou, tá, naquele ataque fatídico do 8 de outubro. Tá? Na verdade, isso já vem acontecendo há mais tempo. Tá? E o que vem se identificando, né, é que as big techs, né, elas vêm implementando a sua tecnologia e vendendo, né, os seus sistemas de georreferenciamento, tá, e também, né, de tecnologias aplicadas, né, ao uso de determinadas ferramentas, como é o caso dos drones, sobretudo, tá, para poder identificar alvos, tá, e perpetrar ataques. Tá, eles venderam isso para o exército israelense. Tá, temos um exemplo já bastante concreto, tá, de um laboratório, tá, um genocídio, tá, que utilizou tecnologia de ponta,
Tá? E que, em certa medida, a gente verifica o tamanho do estrago, né, que esse tipo de ferramenta é capaz de causar, né, no momento em que a gente já não luta mais homens contra homens ou contra máquinas que são necessariamente conduzidas ou pilotadas por seres humanos. Né? A gente está falando de ferramentas, né, que tem um grau de eficácia tremendo, de letalidade tremendo, e que são máquinas. Né? E se a gente for pensar, você fala de debate ético, né, se a gente for pensar na possibilidade de que essas ferramentas sejam instrumentalizadas por meio da inteligência artificial agêntica, ou seja, de sistemas de inteligência artificial que têm a capacidade de atuar com maior grau de autonomia e de independência, o resultado disso no médio e longo prazo pode ser catastrófico. Tá? Estou dizendo isso, né? Imagina, eu comecei a estudar os protocolos de interação entre humanos e robôs na indústria 4.0. A gente está falando agora de 5.0, 5.0, mas na época dos 4.0. E boa parte da literatura que trata sobre essa interação humano-máquina, né, etc., ou da possibilidade da máquina causar danos, né, físicos a seres humanos, né, veio do Japão. Né? O Japão desenvolveu muita literatura construindo protocolos, né, de interação humano-máquina. E dentre eles, né, Carlos, tem um dos protocolos que é a questão do desligamento manual, ou seja, a possibilidade do princípio, né, a gente chama de éticos, né, tem um princípio ético da implementação dessas ferramentas, que é o do controle humano, o controle humano da tecnologia, e tem um outro princípio que se coaduna com ele, que é o da chamada centralidade humana, ou seja, né, da tecnologia ser usada em favor do benefício da humanidade, não contra a humanidade, e o segundo é que a gente tem a possibilidade de controlar essa tecnologia, de não deixar que se descolhe a atuação daquela ferramenta tecnológica da intencionalidade do seu programador. Tá? Quando a gente fala de agentes da inteligência artificial, de sistemas com maior grau de autonomia, o que a gente está falando é da possibilidade de que haja já há certas experiências demonstrando que esse descolamento ele pode acontecer. Ou seja, essas ferramentas poderem, em algum momento, identificar que tem que atuar ou redefinir a sua atuação. Tá? Se isso chega a acontecer, tá? A pergunta é, onde está o botão de off? Ou seja, nós temos ponto de retorno? Existe ou existirá, ou deveria existir, tá, a possibilidade de que os humanos tenham controle de desativar, tá, esses sistemas em um determinado momento? Porque se houver em algum momento o risco e houver um descolamento, né, dessa intencionalidade, não sabemos qual é o resultado que pode ser alcançado. E aí a gente entra no terreno da ficção científica de filmes lá dos anos 70, dos anos 80, né, da Matrix, do Terminator, né, dentre outros, né, enfim, pode parecer uma loucura, mas se a gente começar a delegar o poderio militar e de defesa para os sistemas de inteligência artificial, não sabemos o que pode acontecer. Então, é algo que a gente está brincando com algo muito, muito, muito perigoso. Tá? Seja para a máquina, pode se voltar contra o inventor. Tá? E realmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Agora, ao mesmo tempo, a gente vê no âmbito geopolítico, né, a falência total das ambiências multilaterais para poder tratar esses temas. Tive uma ineficácia total, um fracasso tremendo. Bom, a pandemia não foi nenhuma guerra, a pandemia já foi um fracasso tremendo, cada um por si, buscando soluções. Agora, nesse caso, Israel-Palestina também um fracasso total, né, do Conselho de Segurança da ONU, desses espaços agora querem redefinir, aumentar o número de participantes, né, de membros, sejam eles permanentes ou não. Quer dizer, a tecnologia está nas mãos dos hegemons, né, e eu não sei, porque vai chegar um determinado momento que a paridade de armas não vai se dar só entre humanos, né, porque pode ser que a ideia de paridade de armas, de se queres a paz, prepara-te para a guerra, né,
É uma questão Sun de a gente Tzu, poder ter o controle sobre a arma com relação ao nosso oponente. Mas quando a própria arma, o próprio instrumento, a própria tecnologia de guerra pode se descolar e se desprender daquele que é o seu criador ou detentor, aí nós sabemos o que pode acontecer. bem, muita coisa aí para ser definida pela frente. Mas, Atahualpa, chegamos aqui a 1h34. Obrigado por essa conversa. Como eu falei, vai ser a primeira de muitas. Depois me passa o link aí do livro, que eu vou deixar nas informações aqui do episódio para quem quiser comprar. Lerei para a gente fazer conversas mais detalhadas, tá bom? Super obrigado aí pela conversa. Eu que te agradeço por essa oportunidade. A gente poderia ter passado aqui a tarde toda conversando, né, Carlos? A Sim. primeira de muitas. Foi um prazer poder fazer esse bate-papo. Queria aproveitar esse momento também para te agradecer pelas oportunidades que tive, sabe? Só para contar aqui um exemplo, assim, uma coisa pessoal mesmo, né? Aproveitar essa oportunidade. Eu publiquei um artigo no site do G20, né? Coordenado pelo Carlos no ano passado, e sobre cidades inteligentes, né? Que foi um tema que a gente pode ficar para uma próxima conversa, né? Como é que vem sendo implementado esses Sim. sistemas nos grandes centros urbanos, né? Participei do evento de arquitetura agora, do Congresso Internacional de Arquitetura em Brasília, também numa mesa tratando sobre esse tema. Nós temos um centro de estudos sobre cidades inteligentes aí no âmbito da PUC de São Paulo, né? Mas aí publiquei o artigo, isso foi lá no meio do ano, e aí no final do ano fui pego pela surpresa de que um fragmento desse artigo foi utilizado para a prova de redação do vestibular do ITA. Olha só. Do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, né, da formação, né, dos novos, e o tema da redação era o papel da engenharia, né, o papel da tecnologia e da engenharia para a construção de um mundo mais justo e solidário. Então, queria só terminar com esse recado, né, de que a gente, mesmo com esse cenário, que a gente terminou agora com um cenário distópico aqui, né, uma coisa, né, mas a gente pensar que a gente tem que estudar o tema, tem que procurar conhecimento. Nós apresentamos livros aqui, nós estamos procurando dialogar com pesquisadoras e pesquisadores de vários lugares do mundo, não só do Brasil, valorizar o trabalho dos centros acadêmicos do Brasil. Né? Hoje, o Carlos, nem eu nem o Carlos estamos no Brasil nesse momento aqui, nessa live, mas a gente está sempre com o Brasil presente, né, nas nossas preocupações, na nossa atuação, e dizer que nós temos sim como instrumentalizar as tecnologias para a construção de um mundo mais justo e solidário, mas para isso nós temos que utilizar a verdadeira inteligência, né, como diz o professor e neurocientista Miguel Nicoleles, que é a inteligência humana. Então, eu agradeço e vamos seguir trabalhando e buscando, né, encontrar caminhos e soluções para o futuro. Muito obrigado. É isso. Ok, grande abraço. Obrigado, um abraço.